Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Audazcast, o podcast oficial da Audaz Global Logística. Hoje temos um episódio super especial para vocês, diretamente do pitch de São José dos Campos, onde está rolando a Log Valley ano 2025. Então nada mais especial e bacana do que estar no ambiente respirando logística. Bom, e no dia de hoje contamos aqui com os nossos colegas Alisson Marques, Daniele Ferrari, que compõem o nosso time comercial, e temos a ilustre presença de uma querida amiga, parceira de longa data, Jaqueline Roccato. Produção, chama a vinheta, por favor, que já estamos de volta. Pessoal, falando aqui diretamente do Parque Tecnológico, hoje o nosso pitch, aqui de São José dos Campos, durante a Log Valley, com a presença especial da Jaqueline e os nossos queridos Alisson e Daniele. A gente vai ter um papo bastante descontraído sobre comércio exterior, trazendo um pouco do dia a dia, do que é realidade, menos teoria e mais prática. E a Jaque vai trazer um pouquinho de um tema muito legal, que é o nosso frete famoso LCL, que é a consolidação de cargas marítimas no transporte do dia a dia, especialmente aquelas carguinhas da China, que todo mundo conhece. Alisson, por favor. Boa tarde, pessoal. Bom dia. Meu nome é Alisson, eu faço parte do time comercial da Audaz Global, juntamente com o Daniel, na equipe Daniel, com a Dani também. É um prazer novamente estar aqui hoje, poder contribuir um pouquinho com esse assunto tão importante que é o LCL, a logística internacional. Então, estarei à disposição de todos vocês aí para contribuir com um pouquinho de conhecimento do nosso segmento tão importante na indústria e na balança comercial. Isso aí, eu sou a Dani, né? Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. No nosso segundo episódio, né? Hoje num ambiente um pouquinho diferente, vivendo aqui essa feira que é tão importante para a região, né? E com a nossa amiga Jaque, que está aqui para acrescentar bastante no nosso bate-papo, falando um pouquinho aí do LCL. É um prazer ter você aqui com a gente, Jaque. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Prazer, Jaqueline. Obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vim aqui para contribuir um pouco com conhecimento hoje da LCL, né, que é um produto muito especial que hoje a South Cargo oferece no mercado, né, como business principal. Bacana, gente. É legal a gente ter aqui a pessoa que está no front no dia a dia, que passa para a gente as informações na íntegra. Em tempo real ali, né, do que está acontecendo no mercado. E é muito importante você ter um parceiro que seja confiável, que passe tudo as informações de maneira clara, transparente, para que a gente possa reagir ao problema quando ele acontecer, é claro, e a Jaque é de extrema confiança e vai poder contribuir um pouquinho com a gente. Jaque, fala um pouquinho para a gente de como que é a estrutura hoje da South Cargo, quais são as principais rotas que você atende, como que está hoje a estrutura da South no mercado, especialmente no processo de importação LCL. Hoje a South, nós temos escritório na América do Sul, né? Hoje como eu comentei, nosso business principal é o LCL, né? Mas agora a gente também engajou no container no aéreo para atender os freight forwarder, né? Legal. Precisam de um frete melhor negociado, né? Que tem pequenos volumes. Hoje as nossas rotas principais, elas vêm de China, né? Elas vêm de Ásia e Europa. Legal. A gente também está com serviço dos Estados Unidos agora também. Alguns serviços diretos, né? De Chicago, Nova York e Miami. Que bacana, ó. Estamos sabendo que de primeira vez. Exatamente. Quentíssimo e já está funcionando. Legal. É bonitinho, né? Então hoje a gente atende, nós temos serviços para Itajaí direto e Santos também e Itapoá, né? Então a gente tem Itajaí, Itapoá e Santos. Legal. Isso na Info, né, Jaque? Expo ainda vocês não exportação ainda a gente não está atendendo. Legal. Mas quem sabe aí. Jaque, até seria interessante agora, como a gente está fazendo esse podcast aqui, muitas pessoas, né, não só do nosso segmento como estudante, como pessoas que estão entrando no segmento, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é o LCL, que tipo de carga, que tipo de embarque. A gente está acostumado com o full container, que é aquele embarque dedicado, num container estufado cheio, mas falar um pouquinho sobre o que é o LCL para o pessoal, para o público entender um pouquinho no detalhe. Vamos lá, eu já tenho na área 20 anos, né? Vou fazer 20 anos de área. Quando eu entrei na área, eu entrei na Expo, eu sou cria de exportação. Tem a saudade aí, então, enraizada. Tá enraizado, mas no decorrer do tempo, né? Eu ingressei na importação e também vi um outro mundo, um mundo muito legal, né? E abrangente. Então, para mim, né? Eu entrei muito leiga, não sabia, né? Nem o que era o container.
E fui descobrindo ao longo do tempo, né? Porque eu falo, a gente estuda, mas a prática é totalmente diferente. Eu já entrei no mercado da LCL, só que na exportação. Então, a gente vendia, na época, a exportação. E vamos lá, para ficar mais abrangente, o que é o serviço. Porque também, na minha cabeça, as cargas elas não poderiam ser unidas, né, de vários importadores. Porque eu também achava que todas as cargas tinham que ser de um importador De um lugar só. único. Sim. Exato, de um lugar único. Mas o LCL, ele é um produto, né, que otimiza valor e espaço, né? Então, principalmente para pequenos importadores, né? Ou aquele que precisa trazer uma peça. Então, ele não tem a necessidade de fechar um container de 20 ou um de 40 para trazer uma peça, né? E em questão de valores, essa mesma mercadoria, você, por exemplo, trazer no marítimo, na LCL, ela fica muito mais viável do que trazer no aéreo, né? Que a carga fica um custo mais elevado. Então, a ideia do produto é justamente otimizar os valores, né, e otimização de espaço, né? Então, hoje a gente tem vários importadores dentro de uma consolidada, né? Então, a gente traz isso de várias rotas semanalmente, né? Então, é desafiador, Até que né? a dinâmica do ALCL dentro do container, para o pessoal que não conhece muito, cada carga vai ter o seu preço porque vai de acordo com o espaço que ela ocupa. Exato. Resumindo, ele vai ser compartilhado aí entre vários importadores. O cálculo, ele é feito basicamente considerando o peso e a cubagem da carga, né? E o tipo também, né? Considerando que aí a gente também trabalha com carga perigosa, então os valores eles alternam. Tem um ponto importante também que no LCL, né, falando bem brevemente, a gente não tem aquele cuidado de não misturar uma carga que tenha reagente, seja química ou que seja um lítio, que seja então tem todo esse cuidado que hoje eu entendo que é muito do teu produto hoje, né, da tua equipe hoje, quando coloca a mão numa carga, ter essa dinâmica de saber o que vai com o que pode colocar junto, o que pode empilhar, o que não pode. Então, o desafio do LCL é muito além do... Quebra-cabeça, né? É praticamente uma montagem de Lego ali. Total. Porque semanalmente a gente tem um departamento de produto que eles fazem, a inteligência faz o loading plan da consolidada. Então, ali dentro, eles sabem absolutamente todo o raio-x da carga. Eles sabem o peso que ela tem, sabe a cubagem que ela tem, Todos sabe os produtos. o produto que ela é, né? Então, isso é extremamente importante para que o embarque aconteça perfeito, né? Porque, principalmente nas consolidadas de carga perigosa, a gente também faz o estudo dos produtos que são reagentes aos outros, né? O que pode ou não embarcar. Levantam toda a documentação. Dentro, exato, com toda a documentação. Então, Já, tem uma pergunta meio de leigo, assim. As cargas mais perigosas, automaticamente ela é precificada de forma diferente dentro do container ou não? Só pra galera que não conhece muito, como funciona essa dinâmica? tem um adicional de IMO. É isso. E aí a gente vê só a classificação que se pode ou não embarcar, né? Porque tem IMOs que não são proibidos e a gente não consegue carregar. Essa é uma outra dúvida que a gente fazia baseado nisso e na minha experiência lá e nos meus medos, vamos falar dessa maneira. Hoje, para mim, como vendedor, a maior dificuldade do LCL é realmente ofertar um produto perigoso. Por quê? Justamente por essa questão de mix, de como você coordenar o processo na origem. E também no destino, na hora de fazer o manuseio da carga. Eu queria saber a sua experiência como vendedora. Dentro do LCL, qual que é a tua maior dificuldade, qual que é o teu maior desafio? A gente falou agora há pouco aqui nos bastidores sobre carga de pessoa física, que é algo que nós aqui não trabalhamos, justamente por não conseguir atender dentro desse modal de maneira com excelência, vamos falar dessa maneira. O LCL dentro do perigoso é muito complicado, porque se eu tenho uma carga urgente e ela não pode ser misturada com uma outra, combinada com uma outra carga, eu sei que o meu processo vai ficar para trás ou o do meu colega vai ficar para trás. Então esse é o meu receio quando eu vou fazer um LCL. E uma carga classificada. Muitas vezes o próprio importador seleciona 10 fornecedores diferentes e ali eu tenho 3 tipos de baterias. E precisa de test report, MSDS, e fica sempre, não vou dizer uma loteria, mas a gente fica preocupado do processo não rolar. Não rolar, exato. Da sua experiência, existe mais algum tipo de processo além de bateria que você fala, poxa, isso aqui dá trabalho. Eu sei que é urgente, mas a gente acende aquela vela para torcer, para dar tudo, sabe, sofrendo junto com o cliente. Tem mais algum tipo de produto, de experiência? Conta pra gente. Vamos desde o princípio. O que eu observo hoje em dia no mercado
A gente está com muito problema pós-explosões de fábricas de bateria, pós-navios, né? Não sei se vocês com Sim. certeza acompanharam, vários navios que pegaram fogo. sim. Então, tem muito cliente que às vezes fala assim, Jaque, é só uma bateria, né? Eu tenho passado muito por isso. Ai, mas nossa, a bateria é desse tamanho. Sim, a gente entende, mas não é bem por aí, né? A bateria, ela também tem o perigo da explosão, que foi justamente o que tem acontecido. Sim, até em avião, né? Questão dos Exatamente. fretes aéreos. A gente tem Então, em primeiro lugar, a comunicação e transparência, ela é tudo. O cliente, ele precisa me trazer a informação correta, né? Então, tem bateria? Porque muita gente omite a bateria. Aí a gente vai descobrir isso só depois. E porque sabe que automaticamente pode elevar o custo do frete e automaticamente também tem uma recusa por parte dos armadores também, em muitos casos, né? Muitos já estão declinando. Armadores, portos, né? Eles já não estão querendo manusear esse tipo de mercadoria. Então, o que acontece? A clareza no ato de fechamento da cotação, a gente precisa saber e ter o real, o que é a mercadoria. Já é um ponto principal e importante para que a gente consiga conduzir. Respeitar a documentação. Quando a gente tem um MSDS amparado, que a gente tem lá uma classe 9, uma classe 8, tudo bem que seja uma bateria pequena, mas a gente tem, muitas vezes eu acho que o cliente tem uma dificuldade em entender por mais que seja pequeno, mas o quanto aquele pequeno ele pode causar dentro de uma embarcação. O risco né? exato. O cliente ele não tem essa total dimensão do que pode causar, né? Tendo algum problema. Então, Mas mesmo você, desculpa até te cortar, mas mesmo você como co-loader, recebendo a informação do freight forwarder, que é um profissional da área, você também passa por a mesma dificuldade, então? Passo sim. Então, a gente recebe, não, é carga não DG. Tá bom. Aí bate na origem, a gente fala, essa carga a primeira coisa que aparece, precisa do MSDS. Então, isso é muito comum, acontece com muita frequência. Que bom saber que não é só a gente que sofre. Acontece com muita frequência, e aí quando a gente volta, fala, não, mas a carga não é perigosa. Aí quando a gente vai ver, tá lá, tá escrito, né? Então, o que acontece, né? Explicando a consolidação das cargas perigosas. Então, a gente vai, submete ao armador, né? A gente consulta os nossos armazéns, se eles podem manusear, né? Porque a gente tem armazém que eles são homologados para tratar com esse tipo de mercadoria, eles têm áreas específicas, né? Então, pessoal também, exato, né? as pessoas específicas em treinamento que cuidam dessa parte. O que acontece? As nossas consolidadas, a gente traz vários IMO dentro de um container. Só que a gente sabe o que pode ou não embarcar um com o outro, né? Então, o que acontece? Se um IMO ele é incompatível com mais de vários ali, ele vai ficar de fora e vai na próxima. É assim que a gente trabalha. Então, o que acontece? A ideia é sempre falar para o cliente a verdade, falar o seu produto, carga, a sua o seu classificação, produto, né? infelizmente não está compatível com o que eu tenho agora, mas a gente vai embarcar no próximo, tudo bem? Então, eu acho que essa clareza... E até, muito legal esse ponto que você trouxe, eu queria até uma dúvida minha. Você falou que às vezes tem IMO que não casa com tal IMO. Vocês têm um limite, tá? Um limite de IMO dentro de um container? Por exemplo, eu posso colocar 3 houses aqui dentro. Ou não existe isso? Vai de acordo mesmo com a dimensão do perigo que aquele... Só com compatibilidade. E isso é feito, obviamente, por uma tua equipe que ela já é técnica. Exatamente. E aí, no momento que você vai mandar isso pro armador, vocês, como que já atuam muito tempo com esse tipo de cargas, diversas cargas, você tem um caminho que você saiba quanto o armador ele vai respeitar de dentro daquele container de limite de IMO, ou não, também não existe isso, não tem uma regra específica determinando quanto IMO que eu posso pôr dentro, não tem. Não tem. Isso tudo, né, quando a gente manda o load plane para o armador e fala que tem lá, o armador também faz a avaliação dele, a análise dele. Mas nunca aconteceu dele virar e falar assim, não vai, porque a gente já sabe, entendeu? Que pode, que não pode. Já manda, então, né? já manda tudo. Vocês seguem a regulamentação internacional. E aí, perfeito. Em relação hoje, mudando um pouquinho de assunto, falando de coisa não tão boa quanto, mas no momento tem sido bastante positivo para o lado do importador, em relação ao frete internacional. Hoje a gente entende, a gente como agente de cargas, que está no meio do caminho, a gente entende que o valor do frete que é cobrado hoje de vocês, nós repassamos para o cliente, ele está muito abaixo do custo de um full container. Por mais que você rateie dentro do full container 20 houses,
e sabendo que o custo do full container hoje está em torno de 2.300 a 3.000 dólares, a conta não fecha para vocês. Dá um pouquinho por lá. E isso, é lógico que a gente entende esse mercado, isso acaba impactando na armazenagem, etc. Mas o que muito se pergunta para nós é, Daniel, como que vai estar o frete marítimo do L-Série daqui a 1, 2, 3 meses? E se ele tá saudável no momento, né, para vocês, pro agente de cargas, né, pra gente também poder repassar isso pro cliente com uma margem que atenda, na verdade, todo mundo, né, que todo mundo saia ganhando ali no final das contas. Na verdade, sobre o frete baixo, eu discordo, eu não acho que é saudável para ninguém. Exatamente. Porque existe toda uma estrutura, né, que faz parte dos serviços e frete a $1 não paga nem, né, $1, infelizmente. E além disso, de não ser saudável, existe um problema, porque no caso do consolidado, né, o house, ele tem que estar igual ao master para fazer a desconsolidação de carga. Então, se eu vender $1 para todo mundo, eu sou obrigada a colocar um custo prepaid, né, um custo fictício que eu tenho que colocar para eu poder desconsolidar esse container. E isso acarreta que os clientes não gostam, por quê? Porque isso ele é lançado no mercante e o importador paga imposto sobre aquele valor. Exatamente. E isso encarece a operação. Mas é algo que a gente não tem para onde correr, né? Então a gente vende o frete a 1, mas a gente tem que repor isso de alguma maneira para desconsolidar, porque senão a gente não consegue desconsolidar esse container. Então eu não acho saudável, né? Visto que existe todo, né? Como eu falei, uma estrutura de trabalho por trás disso, né? Não é porque a gente está muito na linha de frente, a gente está muito com a cabeça e inteligência. Exato. Mas enquanto a gente fala de uma simples coleta de carga na origem, a gente está falando de uma transportadora que foi coletar carga. Isso é muito importante, né? No nosso primeiro episódio a gente focou bastante nessas pontas, né? E como é importante que todo mundo esteja alinhado, de que a informação esteja passando de forma clara, né? Entre essas pontas, porque senão no final das contas você não tem serviço de qualidade. Exatamente. O final também é que muitas vezes não aparece para o cliente final, para o importador, mas a estrutura que tem atrás, a gente tem um transporte interno no país de origem, a gente tem uma equipe colocando a mão manuseando, a gente tem um warehouse. Exato, uma separação. Então, assim, você tem uma série de intervenientes que colocam a mão para fazer aquele embarque chegar. E eu entendo muito bem, eu partilho do mesmo sentimento do senhor, que o frete abaixo, ele realmente prejudica muito o nosso mercado. Valoriza o serviço. A gente mexe com uma complexidade tão grande que a importação, né, mexer com uma logística internacional, ela demanda tanto gás, tanto preparo, tanta inteligência, tantos intervenientes, e as pessoas hoje em dia, eles esquecem que no final das contas, vender um frete muito baixo não paga a estrutura que a gente está ofertando para eles. Então, eu acho que essa questão de custo tinha que entrar um pouco mais firme na cabeça dos importadores para entender como funciona a logística. Eu acho que seria até legal um dia, assim, eu falar, vamos comigo, né? Me acompanha para você ver como que funciona. Desde prática, a coleta de uma carga até a desova de uma carga. Por exemplo, quando tem navio que atrasa, aqui em Santos, né? Navio atrasou. O terminal superlota. Então, são pessoas que eles têm que contratar a mais para fazer desova de container no tempo que é vendido, né? Então, se você tem 24 horas, 42 horas para desovar o container, você tem que cumprir aquilo. Então, acaba atrasando. E container e armazém com carga parada não é viável. O armazém, ele tem que rodar. Ele tem que rodar. Né? Então, ele não pode ficar com carga parada. Legal. Então, isso também é um agravante. Então, é o que eu falo. Desde a ponta até a outra, são muitas pessoas envolvidas. Muitas. Não são somente nós que fica ali emitindo um book, passando follow-up, passando informação, cotando frete. Né? É interessante que o processo ele starta no cliente, e a partir daquele start do cliente, começa a nossa operação, que já são muitas pessoas colocando a mão, e a gente envolve outro país, outra cultura. E tem um ponto muito importante que ninguém muitas vezes leva em consideração, é que a mão de obra do nosso segmento é cara. Claro. É muito especializado. Principalmente o rodoviário, né? Aqui o interno. Então, nosso país é muito grande, né? Tem uma dimensão muito grande, né? E no LCL, né, já aproveitando, é mais desafiador ainda, como você comentou, que muita gente põe a mão na carga, e é verdade. Então, assim, o risco do negócio, ele é alto. Ele é real. Como já aconteceu, né? Eu tenho várias histórias para contar de coisas que aconteceram ao longo desses 20 anos.
desde sumiço de carga que nunca mais a gente encontrou. olha só. Exato. Trocas de É carga. raro, mas acontece com frequência, né? Mais ou menos isso. Então, assim, por exemplo, a carga era para ir pro Brasil, foi pro Chile, foi pra Argentina, Apareceu em outro canto. apareceu em outro canto, né? Por quê? Porque são pessoas, Sim, exato. né? São pessoas, existe um sistema, obviamente, mas acontece, Exato. né? Qual que você acha que é a tendência do mercado daqui até o final do ano, Jaque? Em questão de De preço, de preço. demanda, como é que você está sentindo? geralmente, né, nós deduzimos sempre que o peak season ele aconteça por conta do fim do ano, Sim. né? Mas eu acredito que esse ano está sendo um pouco diferente. Atípico, né? Está sendo atípico. As movimentações elas estão diferentes. Exato. Eu comecei a perceber isso já no mês passado e esse mês eu já A senti gente teve uma sensação bem parecida. a sensação Isso. tá realmente assim. Então, existe, né? Os armadores comentam que vai ter o GRI, mas só mais próximo mesmo para a gente saber. E se tiver, também não vai ser tão considerável como a gente já viu no passado. E talvez aquele famoso GRI que eles tiram o navio de rota para aumentar a sensação de falta de espaço para gerar essa. E muitos armadores também, em alguma época do ano, até agora, uns 2 meses atrás, é que o armador hoje ele tem muito controle na mão, ainda mais no mercado asiático, né? Sim. E aí eles acabam movimentando o mercado de acordo com o sentimento deles ou com as estratégias deles, vamos dizer assim. Ou questão de porto, ou saindo com uma capacidade de navio um pouco mais baixa para atender uma outra costa europeia e com isso aumentar o valor do frete. Pegando esse gancho, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que são os armadores para o nosso público que está assistindo a gente hoje, que a maioria, tem muitas pessoas que não são do mercado. O que é o armador, o que é o co-loader? O agente carga, a gente fala muito sobre isso, o co-loader você falou bastante hoje, mas fala sobre quem é o armador, quem são os armadores, o que é o armador? O armador é o dono do navio, né? Eu sempre explico assim, né? Que A gente não é fácil de Responde muito bem. É quem manda, é o que manda, né? E a gente obedece, não, mentira. A gente briga. A gente briga, vai lá, vai pra cima. Nós somos os agentes, a gente faz o agenciamento, mas a gente não é dono do navio. Então a gente vende o serviço do armador. Exatamente, né? Então a gente aloca o container dele, né? Coloca as nossas cargas e trazemos, né? Então a gente tem um contrato com eles, que a gente faz, né, para viabilizar justamente o custo do LCL, né? Então, o que eu observo hoje é que muita coisa mudou, né, com essas vendas de armadores, compra de armador. Então, a gente observa que a gente tem pouca opção hoje no mercado. Por mais que seja um mercado gigantesco, é tudo muito monopolizado. Exato, é tudo muito monopolizado e a gente acaba ficando nas mãos. Assim, a Salf trabalha sempre com armador de primeira linha e mesmo assim, né, a gente observa quem está entregando o melhor serviço e muda. Se um começa a atrasar, a gente fala, opa, peraí, vamos mudar Quais são as porque opções esse aqui, que a gente tem. Exato, esse aqui está melhor, está entregando num transit time melhor. Porém, o que eu observei nos últimos meses é que até os melhores não estão melhores. A primeira linha não está a primeira linha mais. O transit time está sempre mais longo, eles estão fazendo o transbordo sem prévio aviso. Isso sempre teve, mas está com muita frequência. Acho que no final a dança das cadeiras está diferente. Estão se movimentando de acordo com o mercado que também está bem estável, bem suspeito. As movimentações são diferentes. Acredito que seja justamente para fazer o aumento da tarifa. Exato. Né? Então, Pra gente, na verdade, o maior desafio é conseguir passar isso para o cliente, explicar para ele o porquê do armador fazer isso sem aviso prévio. Putz, né? É difícil você conseguir explicar isso para o cliente. E antigamente, a gente que vem de um mercado lá atrás, era muito comum os armadores, por exemplo, liberarem cartas falando, olha, uma cartinha oficial, né? Aconteceu isso, não tenho. Hoje eles não fazem mais. Não dando eu um parecer quero ali provar oficial. para o cliente, aí eu tenho que mandar print de e-mail, porque eles não fazem mais isso. Até às vezes, se você questiona por e-mail, você não tem o retorno que você precisa para justificar para o teu cliente final. Exato. Então, isso acaba atrapalhando um pouco o nosso trabalho, né? Porque eu acho que é tudo tão generalizado que o pessoal é tudo muito urgente com a carga. E às vezes as pessoas acham que até a gente mente. Não é verdade. Acontece mesmo, é. Então, por exemplo, eu tive um caso agora recente, né, que o cliente ficou bravo porque era uma carga perigosa,
que demorou muito para o armador aprovar, né? A gente tentou, demorou. E assim, foi o que aconteceu. Demora do armador. Por quê? Porque cada vez mais eles estão cortando. Até interessante, pegando esse gancho seu, tem até uma inteligência de vocês também no momento que vai escolher o armador que vai operar uma determinada carga, por A exemplo. gente sempre tem mais de uma opção. A gente nunca trabalha só com um. A gente pega o primeira linha, mas acontece já. Ai, não tenho equipamento. Aí o que eu faço? Não posso tentar enxergar. Isso é sazonal, né? Num período pague, ela tá com uma flexibilidade maior. Depois de um período, não. A gente teve um caso agora de uma exportação mesmo, operando com a One, quando a gente tinha uma rota frequente, saindo para o México, eles simplesmente disseram para nós, a partir de agora nós só vamos operar com o reefer. Eu falei, poxa, então a coisa muda muito, baseado no mercado e no interesse deles. Exatamente. Um caso bem real que aconteceu agora, Hamburg Sud. Era um dos principais armadores que nós usávamos e, de repente, a partir de agora, não trabalho mais com freight forwarder, somente importador direto. Então o mercado tá mudando muito, né? E a gente tem observado isso também, a falta de equipamento. Então, por isso essas faltas também, elas acarretam também tanto no aumento do frete, que é a oferta e demanda, né? Você tem pouco equipamento no mercado, você tem muita carga que precisa ser embarcada, ainda mais a gente vai falar de Ásia, que hoje é o principal parceiro de negócios do mundo, eu acho, né? Então, assim, é uma série de movimentações que ela impacta diretamente a indústria, que é o nosso principal cliente hoje. Hoje, quando a gente ouve para o cliente, né? O cliente fala, pô, se não embarcar, vai parar minha linha. Tudo bem, mas foge um pouco do meu assado. Eu sei que a gente está no meio do caminho, tanto o co-loader quanto o agente de carga, mas muitas vezes os armadores são os principais controladores do mercado e a gente fica refém deles nesses momentos. Às vezes os nossos clientes eles lidam com contratos, né? E a gente está falando aqui do Vale do Paraíba, principalmente na nossa feira hoje, que é voltada, né, para a região. É uma região muito forte na indústria. Então a gente, né? Exato. Super rigoroso. E com um contrato de multas, às vezes, altíssimos. Então você, né, tentar realmente trabalhar nessas duas pontas e chegar num serviço, acho, de excelência dentro dos prazos que a gente prometeu, né? Cumprindo aí todas as horas. Acho que esse é o maior desafio para todo mundo. O maior desafio, mas eu acredito que um bom planejamento faz dá tudo certo e faz toda a diferença, porque a gente não tem como trazer um marítimo em 2 dias, né? Então, da Ásia, por exemplo. Então, de fato, eu acho que requer um pouco de planejamento dos importadores, né, no caso. Aquela questão também do estoque de segurança. A gente vê muitos importadores, né? Eu acho que no passado era menos frequente. Hoje, de acordo com as movimentações do mercado, eu acho que a indústria está se movimentando também de forma diferente. Por exemplo, o just in time tem um estoque ficando um pouco de lado, né? Tem um estoque de segurança para não fazer na urgência. A urgência ela onera a sua operação, te traz risco e no final das contas você não consegue cumprir os seus deadlines, você não consegue ofertar nem ter uma operação segura dentro da sua... Tem que substituir um modal de última hora, porque não vai atender. Isso encarece, né? Porque se você realmente precisa de uma peça e dependendo do tamanho da carga, vai pagar. E no final das contas, todo o custo logístico ele vai impactar no custo final do produto do cliente. Então, ou seja, se eu tenho hoje, se eu trabalho no segmento automotivo, que eu fabrico carros, toda a minha logística ela vai estar imputando dentro daquele carro. Então, assim, se eu não tiver uma operação bem segura, uma operação bem programada, bem desenhada, no final das contas, ou a indústria vai ter que assumir o custo, ou vai ter que repassar para o cliente final, que é o mercado, né? Exato, mas de novo, eu acho que se tiver planejamento, dá tudo certo. E é obrigatório, principalmente nos tempos de hoje, que a gente está com essa incerteza de serviço, né? Então, uma mercadoria que vem da China, num transit time de 33 dias, 32 dias, tá virando 50. Então, né, são 20 E os clientes querendo em 20, né? Exato, em 20, mas 20 só trazendo nas costas. Não... Eu adorei essa. Já tomamos muito seu tempo, mas eu tenho um último tópico aqui que eu anotei, que eu acho muito interessante levar para o importador. Muitas vezes o importador está trabalhando sempre com full container, e tem uma demanda diferente que ele precisa trazer o LCL. E aí você passa a programação de navio para eles do LCL, do serviço consolidado, e aí ele vai reclamar para a gente. Poxa, mas o cut-off que eu trabalho no full container era de 2 a 3 dias. Está me cobrando de 7 a 10 dias. A gente explica para ele todo o processo, né? Gostaria que você também pudesse falar um pouquinho sobre isso. Que você tem o seu warehouse. Vamos falar de China, por exemplo. Você tem um warehouse na China e você precisa receber todos esses produtos, avaliar, fazer o seu projetinho ali para colocar no container. E aí sim, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá.
O LCL ele é diferente, não adianta. Então, o deadline do LCL vai sempre ser diferente do full, né? Então, o full tá aí com 2 dias, né? Mas é muito mais fácil, né? Você mesmo fazer, estufar o seu container e entregar Sai com ele lacrado da fábrica do que você juntar 10, 20 exportadores para receber todas as cargas, né? Então, tem processo de liberação, né, da entrada. Então, a mesma coisa como se fosse na Expo, né? Então, eles têm lá que fazer a liberação da carga, né? Enfim. Então, isso leva-se um tempo, né? Então, a gente vai sair a consolidada X. Tá, o que vai embarcar ali? Isso. Isso quando não acontece de, por exemplo, um importador ter 7 fornecedores. Exatamente. As nossas consolidadas internas. Eu já cheguei a fazer 20. 18 shipper, não precisa contar que somos nós, tá? Corta essa parte. Então, imagina a dinâmica, que eu tenho que esperar todas as cargas chegarem, né? Então, tem que estar tudo ali alinhado, para não ficar nada para trás. Repesar, tirar foto. Então, existe todo um trâmite para que a gente possa, de fato, entregar o container ok para o armador. Né? Tudo alinhado, tudo certo para não ter problema. E a gente entende, né, que toda carga é urgente, né? O cliente, né, ele tem ali o senso de urgência do seu próprio material, mas a gente precisa ter esse planejamento. Acho que até um ponto Não saírem, né? Um ponto interessante também é dizer assim que o LCL você acaba reduzindo um pouco o teu custo, só que automaticamente você vai aumentar um pouquinho sua margem no transit time justamente por esses pormenores, que é o consolidar, receber carga, planejar como que vai estufar dentro do container, selecionar tudo certinho. Aí, né, para complementar, por exemplo, você tem lá um container, por isso que é importante o tempo antes da entrada, o cutoff antes. Ah, e o que vai nesse container? Carga não empilhável. Então, assim, opa, peraí. Então, eu tenho X carga, não posso colocar nada em cima dessa. Então, é todo um planejamento. Não é só chegar e falar assim, Tó, é isso. Não. Então, a gente tem que pegar ali exportador por exportador, colocar devidamente no container, fazer... É um trabalho bem minucioso e detalhista. Isso quando a gente está falando desde mercadorias maiores, como caixas, né? Sim. Quantas caixinhas a gente não traz? E você tem uma questão assim, você tem carga de 20 ou 30 importadores. Você não pode, por um atraso de um importador, atrasar o seu container. Não pode. Porque tem mais 29 importadores contando com aquele processo. Porque a sua é importante e urgente, do outro também. É uma responsabilidade muito grande a do Color, do trabalho de vocês. A gente sempre está aqui numa linha de comentários, depois que a gente sofre muito, que a gente está entre o importador e o armador. Mas eu percebo que o Coloader, ele tá mais ou menos muito próximo com a gente. Eu brinco que a gente está sempre apanhando. Já acorda pedindo desculpa, já acorda, né? Você tem que estar Já tem que saber o que vai falar com o cliente. Eu falo que é muito dinâmico, né, o que a gente faz. O tempo inteiro a gente atrás, em cima, tentando entender o mercado, correndo atrás de frete, entregando serviço, né? Então, o nosso papel é justamente esse. Apagando incêndio. Eu gosto muito do que eu faço, né? O Dani já me conhece há muito tempo. Aliás, a gente já se conhece acho que uns 20 anos, inclusive. A gente se entrega em idade já. Então, a gente se conhece há muito tempo, né? É muito carinho, né? Que eu falei, não, eu faço questão, eu gosto demais, né? Do que você construiu, é muito legal. E eu fico muito feliz de acompanhar toda essa trajetória, né? E eu quero sempre que vocês contem comigo, porque o que eu puder fazer para entregar, assim, nós, né, entregarmos excelência para vocês, eu vou fazer. Os problemas, eles vão continuar acontecendo. Exato. Acho que é o jeito como a gente lida com eles. Exatamente. Isso é inevitável, porque a gente trabalha com pessoas, né, e logística, mas a gente tenta fazer da melhor maneira possível aí, entregar um ótimo trabalho para vocês, né. Então... E a gente que agradece, já que o sucesso da nossa operação dentro do LCL, ele depende 100% de vocês. Né? Então, essa sintonia, essa parceria que a gente tem, ela é muito importante. Então, todo o sucesso que a Audace tem hoje, né? é graças à parceria que a gente tem com vocês, e especialmente contigo. Porque qualquer problema que a gente tem, e os problemas acontecem, é natural, é muito importante ter uma pessoa como a Jaque que a gente liga
É muito bom ter para quem Eu falo que vendedor não é só para vender, né? O vendedor, ele é a linha de frente de absolutamente tudo, porque Exatamente. qualquer problema que acontece, eu sou sempre acionada, Exatamente. né? Então eu tô ali para brigar, né? Eu falo que eu sou ali o guardinha dos meus clientes. Porque eu falo, com eles ninguém mexe. Ah, não deixo. Não deixo Muito mexer com eles. Exatamente. Não é? É um carinho que a gente tem, né? Não A tem gente leva até pro pessoal, muitas Leva vezes. total, a gente leva, mas eu, né, falando da carga consolidada, é um produto que eu sempre falo para todo mundo, gente, vendam. Eu gosto muito desse produto, sim. né? E eu acho que é muito difícil ele acabar, porque todo mundo precisa trazer um pouco, né? Exatamente. Então, Desde o pequeno, desde o pequeno até um grande que esqueceu uma caixa para trás. E acho que é nosso papel também ajudar a divulgar mais esse serviço, Ajudar a né? divulgar E mais mostrar para o esse cliente como serviço. funciona, quais as vantagens, como que isso pode otimizar a logística dele. Então, acho que esse bate-papo foi muito legal para resumir um pouquinho, né, do que é esse serviço e como ele pode agregar na logística. E só um adendo que eu acho que é uma curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe, né? O LCL, ele não é só no marítimo, né? Por exemplo, o transporte que é feito, vendido no produto do LCL, ele também é no rodoviário. Então, por exemplo, eu vou coletar a sua carga, mas eu vou coletar a sua, vou coletar a da Dani também. Exatamente. Exato, ele é consolidado de ponta a ponta. Então, a não ser que você me fale, eu quero um dedicado. Exatamente. Eu falo, olha, então o valor é esse. Então, o processo inteiro, ele é consolidado, né? Desde a coleta da carga até Exatamente. a entrega da carga aqui, né? Até a desove em Santos, aí também tem outro serviço, né? E aí, Exatamente. Por isso que o desafio é maior ainda, porque você começa desde a coleta na fábrica do exportador do shipper, e aí você vem tem toda a autorização no país de origem, você tem que a fazer. DTA consolidada, e assim vai. E assim vai. Tudo isso para tentar baratear e otimizar Exato, o o cliente. LTL, o DTA, né, a consolidação no LTL, lá na origem. Então, são vários pontos ali que é tudo bom. E no final das contas, eu acho que é interessante sempre o importador desenvolver bons parceiros, né? Não selecionar aquele agente de carga que vai só transportar uma carga de um lado para o outro. É seu parceiro, é você selecionar o parceiro certo que está engajado com a tua carga, com o teu estado. e comprometido, porque Total. quando acontece o problema, nesse momento que que você vai acontece, é nesse momento que a gente fica sabendo, inclusive com a nossa rede de agentes, né? Então, que a gente também tem que ter essa parceria muito forte, porque acontece, né? Exato, acontece. Então, a gente tem que estar ali preparado para entender o que a gente vai fazer, né? E resolver o problema. Então, é a melhor forma de resolver o problema, né? Mas geralmente dá certo, mas dá muita dor de cabeça. Algumas noites sem dormir, mas tá tudo bem. São muitas emoções. Bom, gente, mas muito obrigado. Eu quero agradecer muito aqui a Jaque pelo tempo. Veio de São Paulo aqui para prestigiar a feira, visitar o nosso stand e dar esse show pra gente, falar um pouquinho sobre o LCL. Jaque, mais uma vez, obrigado. Pessoal, estão preparando esse material para vocês. Em breve a gente vem com um novo tema, viu? E acho legal falar também que a gente está nas redes sociais mais uma vez, né? No LinkedIn, no Instagram. A gente vai também postar um pouquinho mais aqui sobre esse evento que a gente participou, né? Postar muita foto, muito material bacana. gente. Daniel, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, eu gostaria que você falasse um pouquinho da Log Valley, o que é a feira, qual a importância da Log Valley para o Vale do Paraíba, né? Hoje a gente está numa rota comercial muito importante, né? Próximo de São Paulo, próximo do sul de Minas, próximo do Rio. Então, falar um pouquinho da importância da feira. A Audácia participa praticamente a todos os anos, então, exatamente, cada ano cresce. Exatamente. Falar um pouquinho da feira. Com certeza. Esse é o terceiro ano que a Audácia está participando. A gente entende que é muito importante. A nossa região é uma região industrial. Temos muitas empresas que importam, que exportam, e a gente vê que muitas empresas são desconectadas. Então, para mim, o ponto principal da Log Valley é a oportunidade de ter essa integração, da gente poder se conversar. O que é muito bacana aqui, estamos no corredor com diversos concorrentes, mas são concorrentes que são amigos, que são colegas, trabalhamos juntos no passado, então é uma troca. E qual que é o grande ganho disso tudo? É o cliente que vai ter, onde nós temos essa conversa, esse bate-papo, de trazer novidades, cada um poder agregar e o cliente final ter o melhor resultado. No final das contas, todo mundo se conhece. Sim, e a feira está realmente muito bacana. Dá os parabéns para o prefeito, para o Daniel, que está cada ano melhorando um pouquinho mais, e esse ano são 2 dias, a infra está melhor, então a gente está muito contente. Certamente estaremos presentes em 2026. Se Deus quiser. Também cheia de... Obrigada, Jaque. Tchau, gente. Até a próxima. Ai,